Graça e paz, seja bem-vindo. E nesse momento nós vamos compartilhar uma palavra aqui do coração de Deus para os nossos corações, eu creio que bem oportuna. E até mesmo antes de eu pedir para você abrir ali a Bíblia, que eu quero compartilhar, eu compartilhei com o pastor César. Nesse final de semana especificamente, era para eu estar juntamente com a pastora Josiane, da Comunidade Batista Betel de Pato Branco, em São José, da Grande Florianópolis, ministrando uma conferência, um congresso de mulheres. E há mais ou menos uns 30 dias, um pouquinho mais do que isso, atrás eu estava me preparando a ministração para aquela conferência, né, que seria algo mais voltado para mulheres. E durante os momentos aí eu preparando, o Espírito Santo começou a me inquietar, me incomodar a respeito desse texto, desta passagem que eu vou compartilhar com os irmãos, queridos. Eu pensava, Deus, não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar para as mulheres lá em Florianópolis, né, na igreja dos nossos amados pastora Gisele, bispo Sérgio. Se vocês assistiram, ouviram esta live, um beijo no coração de vocês. Eu creio que não foi cancelado, mas foi adiado. E no tempo oportuno vai ser uma bênção ainda maior do que seria se fosse nesse final de semana. E o Espírito Santo me levou para essa palavra, queridos, e ali eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a buscar algumas coisas a respeito dela e não entendi. Claro, eu sabia na hora que o pastor me colocar na escala, que o apóstolo colocar na escala para ministrar nos cultos da igreja, eu estaria com uma palavra pronta. Mas eu não imaginaria que ela caberia tão bem nos dias que nós estamos vivendo, queridos. E você já vai entender o que o Espírito Santo falou comigo, com certeza vai ministrar no seu coração. Então eu peço que aos irmãos, onde você está, abra sua Bíblia, de preferência a Bíblia não mexe no celular, né? Porque nesse tempo, quando eu vi na internet, né, fala ali que nós temos 66 livros disponíveis, free, nesses dias para nós estarmos lendo. Quem sabe muito mais que nós líamos antes, né, queridos? Então abra ali a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Vamos ler alguns versículos. Versículos tremendos, esse, como fala o meu amigo, meu irmão e meu paciente, Heron, que hoje fez uma live especial, abençoado por Deus. Parabéns, Heron, e a todos os irmãos e adolescentes que têm tomado essa iniciativa no meio de tantas notícias ruins, de trazer uma palavra de amor, de paz, de esperança para as pessoas. Glória a Deus, continue fazendo, queridos. Como ele mesmo diz, a Bíblia é o jornal de amanhã. E essa palavra, apesar de ter mais ou menos 2000 anos, nunca foi tão atual como nos dias de hoje, querido. Então abra ali, Evangelho de Lucas 24, nos versículos 13 em diante, vamos ler. Amém, queridos? Se você tiver algo para anotar, também anote, tá? É bastante importante para depois você poder meditar, porque tempo teremos de sobra, né? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, presta atenção, no caminho, guarda esse termo, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou-lhe ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele lá. E voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo,
Jesus fez como que quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles, e então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? Presta atenção de novo, no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, aleluia, e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, de novo, né? E como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, amados, como eu falei para vocês, né? Evangelho de Lucas. E Lucas é o maior evangelho dos 4. Cada um tem a sua maneira de trazer, né, a história dos milagres, né, o relato da passagem de Jesus. E especialmente Lucas, quando cita Jesus, fala, né, no caminho, a caminho. Você viu que, principalmente nesse texto que nós lemos, Jesus 3 vezes essa citação, né, no caminho, no começo, no meio e no fim. No livro de Atos, amados, que também é atribuída a sua autoria a Lucas, nós vamos ver muitas vezes esse termo caminho. Mas agora já vai mudando o seu significado, vai mudando a sua conotação. Esse caminho já significa a forma, a conduta de vida das pessoas, das comunidades cristãs, das pessoas que começaram a se converter e andar nos modos da palavra de Deus, nos modos do cristianismo, então, nos modos daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado, né? E nós sabemos com toda certeza que é no caminho, é no caminhar, é com Deus, no caminhar com Jesus, que o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir é modificado. Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui conhecendo a respeito de Jesus, eu fui olhando pessoas no meu caminho com Jesus, que para mim foram ícones, foram ali pessoas as quais eu quis me espelhar, seguir a Jesus, porque eu via Jesus na vida dessas pessoas. Então é nessa experiência de andarmos com Jesus, de andarmos no caminho, que nós somos modificados, somos convertidos e nos tornamos seus discípulos e seus seguidores, queridos. Mas voltando aqui no texto que nós lemos, nós vemos que essas duas pessoas eram 2 discípulos de Jesus e estavam saindo de Jerusalém, estavam se afastando do templo, se afastando do lugar onde havia acontecido, e todo aquele cenário onde havia acontecido ali a morte e a ressurreição, que até então era uma incógnita para eles, né? Era uma interrogação. Então eles estão saindo daquele lugar, né? E a pergunta que permeava os corações dele, quem sabe hoje, nesse domingo, diante de tudo que estamos ouvindo, diante de tudo que estamos vivendo, é a pergunta, quem sabe, está no seu coração, como está no meu também. Porque temos fé, mas a nossa mente, ela trabalha, porque somos humanos e temos uma alma, né? Como estaria o coração deles naquele momento? O que vamos fazer? Para onde nós podemos fugir disso? Para onde nós vamos agora? Porque eu creio que eles estavam sim fugindo, queridos, tentando fugir daquilo que estava acontecendo, porque o seu líder havia morrido. E eu creio que não era só eles, aqui é um relato sobre eles, mas alguns dos seus seguidores com certeza se dispersaram. Por motivo de brevidade eu não vou ler todos os textos, mas isso você pode ver a referência em Atos 5, 36 e 37. E com certeza aquelas 2 pessoas estavam ali, indo embora, fugindo para se protegerem, quem sabe também das retaliações, porque viriam retaliações sobre a vida deles, queridos. E também porque até então, como nós vemos, e vamos ver só no versículo 49 aqui do capítulo que nós lemos, Jesus não havia dado uma ordem para aquele povo, para seus discípulos mais diretos, permanecessem em Jerusalém, esperando então a vinda do Espírito Santo sobre eles, que está em Atos 1, versículo 8. Então os 2 caminhantes iam em direção ao lugar chamado Emaús. Então você pode anotar, você que está anotando, ou guarda no seu coração. Emaús significa águas que curam, águas que limpam. Bem próprio, né, queridos?
Era um lugarzinho, como a própria Bíblia diz, que ficava um vilarejo a 11 quilômetros de Jerusalém. Não sabemos bem certinho a sua localização, né? Mas o próprio nome está nos diz, né? Nos sugere que as pessoas costumavam ir para lá para se tratar de enfermidades, para usar aquelas águas termais, aquelas águas minerais que ali existiam para tratamentos de saúde. Na verdade, eu acredito, né, que eles estavam em busca de um alívio para aquelas dificuldades, um alívio para aquela tristeza, oh glória a Deus, um alívio para aquela falta de direção que eles estavam sentindo, estavam enfrentando naquele momento. E é bem provável, queridos, que esses dois discípulos aqui faziam parte daquela comissão dos 70, que Jesus havia chamado, separado para ir de 2 em 2 nos lugares demandados por Jesus. Pode ver isso em Lucas capítulo 10, versículo 1. Um deles, Cleopas, né, ou Cleopas, de acordo com algumas traduções, o seu nome é derivado da palavra Cleópatro, o nome Cleópatro, que significa pai reconhecido, né? Já o outro não tem o seu nome citado, talvez porque fosse um servo, talvez porque fosse uma mulher, que na época em que esse evangelho é escrito não merecia assim, grandes citações, né? Que era próprio do contexto deles. Mas enfim, Jesus havia ressuscitado, as mulheres foram lá, não encontraram o seu corpo já não estava mais lá, Jesus já não estava mais lá, e a cidade de Jerusalém estava ali no alvoroço, por causa daquele acontecimento, por causa daquela crucificação. E com isso, queridos, entendam bem, o messianismo de Jesus, né, o fato, né, de considerarem Jesus o Messias, isso, né, estava sendo questionado por alguns por conta do quê? Da sua crucificação e morte. Porque existia, como nós vemos aqui, uma esperança no coração do povo que esse Messias, que esse Jesus viesse os livrar de um domínio político. Então eles não estavam esperando uma libertação espiritual, não. O coração deles, em primeiro lugar, esperava uma libertação política. E isso agora estava frustrado. E agora? O que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos? E a caminho ali de Emaús, Cleopas, né, juntamente com esta pessoa, não sabemos quem era, né, certamente, como falei também, discípulo, discutiam justamente sobre esses acontecimentos. E Jesus, então, se junta a eles no caminho, como nós falamos, né, como você viu aqui na palavra, e pergunta, né, o que é isso que vocês estão discutindo, está preocupando tanto vocês, né? Eu creio, né, que eles devem ter parado e olhado assim, hello, onde é que você mora? Da onde que você veio? De que planeta você veio? Né? Estavam ali entristecidos, aborrecidos, e se aborrecem mais com a desinformação daquele desconhecido e retruco. Está nos versículos 17 e 19 do texto, né? Será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Mataram Jesus. Jesus, tu nunca ouviu falar dele? Varão poderoso em obras e em palavras. E o fato é, queridos, que sendo discípulos, tendo convivido muito tempo com ele, não o reconheceram. Andavam com ele, provavelmente comiam com ele, haviam ouvido instruções da parte dele, mas não o reconheceram. Por quê, queridos? Porque naquele momento, Jesus aparece numa aparência diferente, glória a Deus. Não aparece mais com aquele corpo lá todo cansado, humilhado, né, perfurado, mas aparece com um corpo glorificado. Glória a Deus, sim, um corpo de glória. E agora eu vou pedir para você estar abrindo a sua Bíblia em Filipenses, na carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 21. O pastor César vai estar lendo para nós. Filipenses 3, 21, queridos. Por favor. Que transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Jesus se apresenta aos seus discípulos com um corpo glorificado. Jesus agora tinha um corpo de glória, aquela aparência cansada, aquela aparência sofrida, aquela aparência ferida do servo humilhado que nós... Quantas vezes quando nós vamos orar até por essa enfermidade, nós oramos lá em Isaías 53, 2, porque ele levou sobre si e foi humilhado e morreu com... Tudo aquilo, querido, já não se apresentava mais, não se via mais, porque agora ele estava num corpo glorificado. Tanto que, quando Maria chega próximo ao túmulo, isso está em João, capítulo 20, versículo 15, também não o reconhece de imediato, ela olha e confunde com o jardineiro.
E assim também como aqueles homens, né, era em determinado momento, só depois de algum tempo, quando começa a escutá-lo, né, depois de um certo tempo ali ouvindo, que ela vai reconhecer, né, e não tem mais dúvida que era Jesus que estava falando com ela, queridos. E outra questão, por que eles se demoraram tanto para reconhecer, além desse fato do corpo, né, já não ser mais o mesmo, sofrido, mas agora ser glorificado? Também porque estavam tão preocupados, estavam tão aflitos, tão descrentes, tão amedrontados, que não conseguiram reconhecer Jesus no meio daquela situação. Quem sabe o nosso coração hoje, dia 22 de março de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, estamos assim, amedrontados, preocupados, aflitos, descrentes, porque não estamos entendendo que Jesus é por nós e quem será contra nós, queridos? Então a crucificação ela havia abalado tanto o coração, abalado tanto a fé deles, que a esperança daquele Messias, daquele Salvador tinha desaparecido do coração deles. Tanto que eles são capazes de descrever para o próprio Jesus todos os fatos, né? De forma assim com detalhes, os últimos acontecimentos em Jerusalém, mas com o coração endurecido, com o coração entristecido. Para eles, queridos, Jesus não precisava ter morrido. Para quê? Se Ele é o Deus da glória, Ele é todo poderoso, Ele poderia muito bem ter vencido a morte em vida. Por que passar por aquela aflição? Por que deixar o seu povo, os seus discípulos passar por aquilo? E então Jesus repreende os dois, está ali nos versículos de 25 a 27, né, dizendo para eles, me parece, que vocês não entenderam que todos os profetas falaram, que era necessário que o Cristo passasse por todas essas coisas para poder entrar na sua glória. E começa a descrever desde Moisés todos os profetas, o que os profetas haviam falado. E nesse momento, queridos, o coração daqueles dois homens começa a arder pela autoridade da palavra de Jesus, pela verdade da palavra que Jesus estava ali ministrando a eles, porque a palavra fala em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é cortante, como se fosse uma espada de 2 gumes, de 2 lados, que penetra, cortante, penetrante. Aquela palavra começou a penetrar no coração deles. E enfim, ouvindo aquela palavra, os dois discípulos começaram a acalmar os seus ânimos, começaram a descansar os corações, sentir uma paz, uma segurança. E chegando no seu destino, Jesus faz de conta que vai adiante, mas eles o convidam, ali em Lucas 24, 29, a estar com eles. E o que acontece? Então, ali na mesa, no momento da refeição, quando eles vão cear, Jesus abençoa o pão, parte e divide com eles, e então os seus olhos, que eles são abertos. E então Jesus se revela a eles, e eles conseguem enxergar ali as marcas da sua crucificação, porque Jesus ressuscitou sim com um corpo glorificado, mas manteve as marcas da sua crucificação, e eu sei como a palavra de Deus nos diz, que um dia o veremos como homem. E o que Jesus então, queridos, ensina para aqueles discípulos? O que Jesus, né, qual foi a mensagem de Jesus, qual foi o ensinamento de Jesus para aqueles dois homens? Primeiro que a ansiedade, queridos, ela gera incredulidade e vice-versa. A incredulidade gera ansiedade, porque quando estamos apavorados, quando nós deixamos a insegurança dominar o nosso coração, o medo dominar o nosso coração, não conseguimos enxergar diante dos nossos olhos a providência do Senhor, a providência e o cuidado de Jesus por nós, amados. Mesmo conversando com Jesus, mesmo ali cara a cara com o Mestre, não o reconheceram. Não conseguiram ver de pronto que era Jesus, só viram que realmente era Jesus. O reconheceram quando ouviram a palavra e viram as marcas da sua crucificação. Então, queridos, eles começaram a conhecer Jesus não somente no caminho, mas entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, nem eu nem você que nós dizemos cristãos, vamos para o Pai se não for por Ele, queridos. E então o que aconteceu? Foi no ouvir da palavra. Por isso precisamos meditar nela de dia e de noite, buscar nela de dia e de noite, que os seus corações foram impactados, que aquela casca, que aquela amargura, que aquele medo, aquela angústia foram removidos e foram transformados, queridos.
E isso nos ensina que não existe outra maneira de alcançarmos a salvação, de acalmarmos o nosso coração frente a dificuldades como essas que estamos enfrentando, queridos, em meio ao caos, se não for por meio da palavra de Deus. Se não for por meio da palavra do Senhor e nela crendo e nos enchendo dela nesses dias de angústia que temos passado e ainda passaremos, não sabemos por quanto tempo. Temos orado sim para que o Senhor abrevie por amor dos seus, mas precisamos estar com o nosso coração firme no Senhor, porque Ele nos guardará e em nome de Jesus o mal nenhum chegará na minha e na tua tenda. Amém. Então por que isso, queridos? Porque Jesus diz, a palavra diz, que Jesus é a palavra, João 1, né? 1, 2, 3. Jesus é o Logos de Deus. Então, se eu me encho da palavra, eu estou me enchendo do próprio Jesus. E essa salvação, amados, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente no plano espiritual, porque sabemos que vamos morar com o Senhor. Mesmo se tivermos que enfrentar o vale da sombra da morte, nós sabemos que vamos morar com o Senhor. Mas essa palavra ela tem uma conotação, um sentido muito mais amplo. E segundo o dicionário cristão Strong, salvação vem de uma palavra chamada MARP. MARP, que significa, escuta bem, restauração da saúde, remédio, medicação e tranquilidade. Então receba na sua casa o MARP de Deus, querido. Receba a restauração da saúde, o remédio, a medicação, a tranquilidade sobre o seu coração. MARP vem do verbo rafá, que significa cura, que significa restauração, queridos. Então nós cremos e conseguimos, crer de todo o nosso coração que Jesus é a cura completa para o corpo, para a alma e para o espírito, para todos sempre. Amém, queridos. Porém, eu creio, Eu creio que dias como esse vêm para abalar nossas estruturas, vêm para nos fazer olhar para dentro, nos reavaliarmos. E eu pensando nisso, queridos, eu creio que muitos de nós hoje, mesmo que nós pudéssemos ter esse diálogo cara a cara com Jesus, nós também não o reconheceríamos. Isso é possível? Sim. É triste, mas é verdadeiro, queridos, porque a palavra diz lá em Marcos 10, 17 e 22, que eu não vou ler, foi o caso do jovem rico. Você lembra da história do jovem rico? Ele ouviu Jesus. Jesus pregou para ele. Mas ele se negou a segui-lo porque o seu coração estava onde? Nas riquezas. O amor dele pelos bens, pelas coisas dessa terra, era maior que o amor por Jesus. E nós postamos, compartilhamos nas redes sociais um videozinho, De repente, querido, de repente, o meu trabalho, eu trabalho quase 10 horas por dia, não tem mais importância. De repente, tudo que tem valor ali fora, mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, que têm plano de saúde, estão com medo porque se acontecer um colapso, como dizem, não haverá leitos. De repente, as coisas materiais, tudo que temos palpável nas nossas mãos, aquilo que julgávamos até então importante, não tem mais importância, querido. Diante de situações difíceis, de situações complicadas como estamos vivendo. Então, amados, quando os discípulos de Emaús convidam Jesus para ficar e para cear com eles, eles entenderam a real importância das coisas. Eles viram que o que era importante de verdade. Seus olhos foram abertos e agora eles estavam somente convidando Jesus para entrar lá naquela casa, na sua casa, naquele lugar, mas estavam convidando Jesus de fato para fazer morada nos seus corações. E é essa escolha que Ele espera de mim e de você. É isso que Ele espera dos nossos corações, porque Ele nunca rejeita esse convite. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, Ele nunca rejeita esse convite. Quando você o convida, Jesus, venha morar no meu coração, venha morar na minha casa, venha transformar a minha vida. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, faz morada em mim, me transforma, me faz uma nova pessoa, eu quero te seguir, eu quero te servir. Porque Ele nunca diz, não posso. Jesus sempre tem tempo, querido. Como nós agora teremos muito tempo nesses dias. Jesus nunca diz não tenho tempo. Jesus nunca diz não vou. Jesus nunca vai dizer fica para outro dia. Porque Ele é Deus que nos ama, queridos. Às vezes nós somos crentes há 30, 50 anos. Nós somos líderes, apóstolos, pastores,
sabemos tudo de homilética, hermenêutica, sabemos preparar um sermão top das galáxias, queridos. Mas o nosso coração está frio. Às vezes sabemos tudo a respeito de Jesus, sabemos todos os detalhes, as receitas decoradas, mas na verdade não andamos com Ele de fato. É triste falar isso, queridos. Por isso às vezes a nossa mornidão, por isso às vezes a nossa ansiedade, porque conhecemos tudo sobre Ele, mas não andamos com Ele de verdade, não confiamos nele de verdade. E é por isso que às vezes o nosso coração não arde mais quando ouvimos a palavra, queridos. E no dia que começou todo esse problema, na terça-feira, quando começaram os rumores e toda essa mobilização, queridos, uma grande angústia, uma grande tristeza veio no meu coração, porque eu não sei quanto a você, mas eu amo estar na casa de Deus. Quando eu falo lá no louvor, quando eu estou ministrando, queridos, não é demagogia, não é falsidade, não é lá para fazer um show, para abrir o culto, não. Eu amo estar na casa de Deus. O lugar que eu mais gosto de estar é lá, no altar do Senhor, ministrando ao Senhor. E eu comecei a pensar, Senhor, nós não poderemos mais estar lá. Que falta vai fazer, Senhor? Um medo muito grande começou a vir no meu coração e eu tive uma experiência muito tremenda. Que o Senhor me deu um versículo, não costumo fazer isso, queridos, mas eu tenho uma caixinha de promessas na cabeceira da minha cama e acidentalmente, né, não vou falar que é isso, porque creio que Deus quis me dar essa experiência, queridos. Ela caiu sobre a minha cama e quando eu fui juntar os versículos que haviam caído sobre a minha cama, o que eu peguei? Porque o Senhor não nos deu o espírito de temor, então não tema. Às vezes nós não valorizamos o poder ir para a casa de Deus porque a porta está aberta, queridos. E agora? Você vai querer, às vezes, e tu não vai poder, porque, claro, somos igreja onde nós estamos, mas e agora? Todo o tempo que nós perdemos, né, deixando de lado as coisas que verdadeiramente têm importância, queridos. Então, quando a palavra de Deus, ela volta a arder no nosso coração, queridos. Quando nós temos essa vontade de buscar ao Senhor de verdade, o nosso coração é incendiado, essa mornidão, essa ansiedade, esse medo tem que ir embora. Porque nós enchemos do próprio Deus e Ele continua todos os dias, todos os momentos, mesmo em face dessa dificuldade, querendo caminhar conosco, porque Ele é o caminho, queridos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Avivamento não é barulho, não é os instrumentos no louvor, não é nada disso. Avivamento é quando nós andamos e entendemos que andar com Jesus vivo, queridos. Ele pode aparecer em qualquer lugar, como ele apareceu lá para os discípulos, ele pode aparecer da sua casa, ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9, de 3 a 6, apareceu para Pedro lá na praia, quando Pedro estava, quem sabe, como nós, desiludido com medo, voltando a fazer coisas que fazia antes, porque perdeu a esperança, como apareceu para Zaqueu debaixo daquela figueira, queridos, que está lá em Lucas 19, de 1 a 7, onde você estiver, o Senhor está com você, ali na sua casa, onde você está agora, Ele está ali com você, Ele vai ao seu encontro, quando você o deseja ardentemente de todo o coração. Quando Ele olha para você e vê você um coração quebrantado, um coração humilde, um coração cheio de fé que o deseja verdadeiramente, queridos. E assim eu creio, como lemos ali em Filipenses 3, 21, queridos, também que nós, os que perseverarmos até o fim, os salvos ressuscitarão sim com Ele, com um corpo de glória, queridos. Não com esse corpo abatido, porque ele será transformado. Quer dizer para você, Deus nos dará um outro nome, Apocalipse 3,12, queridos. E nos dará um corpo que não poderá ser corrompido, nem por vírus, nem por doença, nem por nada que existe nesse mundo, querido. Você entende isso? Então, que em nome de Jesus, nesta noite, queridos, né? Que não é normal para nós, queridos. Eu falei para o meu esposo, eu vou me arrumar. Eu vou me vestir como se eu fosse lá na casa de Deus, porque eu amo o Senhor. Eu não vou deixar de me preparar, porque eu estou na presença dEle. Porque eu amo meu Jesus, queridos. Então, que nesta noite você se deixe ser encontrado por Ele. Que as preocupações, que as ansiedades, que as aflições, que as incredulidades, que a mornidão seja nesta noite, querido, lançado fora do seu coração. Que você possa fazer esse convite hoje, onde você está, ali na sua casa, meu amado, em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Jesus, fica
comigo, fica conosco, entra aqui na minha casa, ceia comigo, porque precisamos ficar em casa e obedeça, você cristão. Você mais do que ninguém entende o valor de uma ordem, um princípio, seja obediente, querido. Porque existe bênção na obediência. Amém. E que esse Jesus seja para você o teu refúgio, como tem sido para nós. Que Ele seja o teu consolo, o teu conforto, o teu remédio nesse tempo, querido. Que Ele possa mesmo incendiar o nosso coração. Quem sabe que até esses dias estava meio amortecido, meio balançado, porque as coisas iam tudo bem. Mas você viu como Ele é dono de todas as coisas, como nós não podemos prever o amanhã. O Senhor sim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nós não podemos. Por isso, todos os dias precisamos estar preparados, queridos. Mais do que nunca, o que estamos enxergando, isso está nos mostrando. Precisamos estar preparados, queridos. Não simplesmente nós que estamos lá na igreja, os líderes, os pastores, acostumados a fazer coisas, um ativismo religioso para Ele, mas com paixão, mas com amor, querido. Então permita que o teu coração volte a arder nesse tempo, volte a buscá-lo verdadeiramente nesse tempo, querido. Então eu gostaria que agora, aí você na sua casa, você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos agora, se você puder curvar a sua cabeça, só me escute nesse momento. Que seja mesmo, querido, um tempo em que nós possamos valorizar as coisas que antes pareciam tão banais. Como poder escolher ou não ir para a igreja. Poder escolher ou não erguer a sua mão lá na hora do louvor. Poder escolher ou não ir para o louvor, porque às vezes nós não vamos. Porque não nos agrada. Mas o louvor não é para você, é para o Senhor, querido. Coisas banais, coisas que estavam à nossa mão, tudo disponível. E isso mesmo, enquanto eu preparava essa palavra, eu estudava essa palavra, o Senhor me levou a lembrar como devem ser as igrejas perseguidas que não podem se reunir, querido, nos templos. Que triste, queridos. Mas glória a Deus que nós somos perseguidos, estamos sim limitados fisicamente nesse tempo, mas o nosso coração é inteiramente dele e literalmente nesse tempo nós somos a eclésia, nós somos a igreja, os chamados para fora do templo, para fazermos a diferença onde nós estivermos, querido. Então que seja um tempo, querido, que você possa demonstrar ainda mais o seu amor, a sua fé e o seu compromisso com o Senhor. Querido, não tema. Estamos num ano bissexto, um ano que terá 366 dias. E a palavra de Deus contém 366 vezes o termo não tema. Então não tema. Não tema ontem, não tema hoje, não tema amanhã. Não tema, faça a sua parte e não tema. Porque Ele é poderoso. Obedeça os comandos, querido. E eu quero terminar esta palavra deixando para você um texto que muitas vezes a gente lê, mas nunca foi tão verdadeiro como nesse tempo. Salmos 23:4. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois eu sei quem está comigo. Porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Então, Deus te abençoe, querido. Creia nisso de todo o seu coração. Obedeça. Creia. Busque como nunca. Se firme nas promessas do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, que vai curar a terra, que vai curar a nossa nação e não deixará que o mal chegue à tua tenda, em nome do nosso amado e querido Jesus, querido. Seja abençoado, em nome de Jesus.